Fala, meus queridos cervejeiros e cervejeiras, e também lembrando, né, aos futuros cervejeiros e cervejeiras, a esse ponto aqui eu acho que já deve ter bastante gente bem animada para começar a botar a mão na massa e fazer sua própria cerveja. E a gente está nesse episódio aqui continuando aquela nossa saga, demos um intervalinho aí, mas estamos de volta. A gente vai continuar, o último vídeo a gente falou sobre água, né, a gente já falou sobre equipamentos, sobre receitas, e agora que a gente já passou por tudo isso aí, tá na hora de a gente colocar a mão na massa e começar a fazer cerveja. Então o vídeo de hoje é sobre o dia de braçagem, tá? Então, antes de eu começar a falar, né, as etapas da braçagem, eu quero dar algumas dicas aqui que são bem legais e bem práticas, na verdade, até pra galera que tá começando agora, ou que vai ainda começar, né? Então, às vezes, se tu não começou ainda, guarda essas dicas aí um pouquinho mais pra frente, que vocês com certeza vão usar. E tem bastante coisinha interessante que às vezes o pessoal acaba errando bastante. Eu já vi muita gente errando nisso aí, pra quem tá começando também. Então, vamos trazer um pouquinho pra vocês, tá? O primeiro ponto que eu vou colocar pra vocês aqui não beba até ficar bem louco no dia da braçagem, tá? Esse é o primeiro ponto e o mais importante de tudo. É engraçado, a gente ri disso, né? Mas eu já vi muito erro, inclusive eu já fiz isso lá no meu começo. A gente se anima porque a braçagem, quando a gente, principalmente lá no começão, é uma confraternização. Até hoje eu reúno os meus amigos para fazer cerveja junto, aqui é super legal. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, a gente vai conversando e vai bebendo e tudo mais. E pode acontecer de depois chegar lá no final, é um processo longo, normalmente são 5, 6 horas de braçagem, e aí até chegar lá no final, tu já não vai estar lembrando mais de colocar o lúpulo, alguma coisa assim, então pode acontecer, já aconteceu comigo, com muitos outros cervejeiros que eu já vi, tá? Então esse é a primeira dica aí para um dia de braçagem. O segundo ponto, cara, antes de começar, faça um checklist, tá? Então agora a gente vai começar toda a parte mais prática. Então faz um checklist do equipamento, principalmente, que tu precisa. Começa lá, dá uma olhadinha. Pô, separei tudo que eu preciso. Tô com a panela, minha panela tá em mãos. Fermentador, teu fermentador tá limpinho, tá legal. Bag, se for usar hope bag para fazer biab também. Então, cara, densímetro, proveta, são coisas que tu vai ter que usar, um beckerzinho, termômetro, aqui é termômetro de espeto, né? Refratômetro, balança, enfim, são uma série, cada um tem seus equipamentos, mas coloque na lista o que vocês lembram que é necessário de fato. A gente já tem aquela aula sobre equipamentos, então tudo aquilo que é necessário, deixa separadinho, faz um checklist mesmo para ver se está tudo lá, para não ficar naquela correria de ficar procurando equipamento, tá? Outro ponto importante que também já aconteceu comigo, com outros cervejeiros, quem usa equipamento eletrônico, tipo eu uso termômetro de espeto, né? Que é com bateria. Então dá uma olhadinha, dá uma ligada no termômetro, vê se tem pilha. Esses dias eu fui fazer uma braçagem, precisava dele, tinha acabado a pilha, tive que sair correndo. Então é um ponto importante também. pH-metro, tá aqui dentro da caixinha ainda, mas também dá uma olhada. pH-metro come bastante pilha, então tenha sempre um joguinho de pilha reserva em casa para não precisar sair correndo, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer também é o checklist de receita. Então, por mais que a gente compre a receitinha pronta, ou tu pediu pela internet, ou foi lá no brew shop comprar, pode acontecer do brew shop errar, ou de tu mesmo esquecer de alguma coisa na hora de fazer uma listinha para o brew shop. Então dá uma conferida, pega a tua receita impressa ou a tua receita dentro do software e dá uma olhada lá, confere todos os maltes, confere todos os lúpulos, tá ali, principalmente fermento, porque é uma coisa triste a gente chegar lá no final da abraçagem e vai procurar o fermento para hidratar e cadê o fermento? Esqueceu o fermento ou o brew shop esqueceu de mandar, e normalmente é um momento complicado, às vezes tu faz final de semana, não tem brew shop aberto e aí começa aquela correria, tá? Então a receita também é um ponto bem importante de dar uma conferidinha antes de começar. Galera, outro ponto importante é se preparar para o dia da braçagem na questão de horário, de tempo, tá? Para fazer uma braçagem, eu recomendo pelo menos deixar 7 horas na tua agenda. Então reserva aquele horário. Se tu vai começar uma braçagem de manhã, por exemplo, 6 horas da manhã, ou que seja 8 horas da manhã, saiba que tu vai precisar lá até começo da tarde, meio da tarde pelo menos. Então, às vezes tu consegue, dependendo da prática que tu já tem, do equipamento que tu usa e do volume também que tu vai fazer 20 litros e 50, às vezes demora um pouquinho mais volume para ferver e tudo mais, dependendo do equipamento.
Mas saiba que pode ter um enrosco também no meio do caminho, pode ter um problema com algum equipamento, alguma coisa, e tu precisa estender. Então evita de marcar alguma coisa aí muito importante, né, para um período aí, eu acho que eu consigo fazer minha abraçagem em 5 horas e de repente tu precisa sair correndo por conta desse compromisso. Então deixa esse tempinho separado para tu fazer as coisas com calma, sem pressa, sem esquecer nada, que tu mantenha a tua cabeça mais limpa, mais fresca e consegue fazer uma abraçagem bem legal. Sobre a questão do tempo, um ponto que eu acho muito importante, que ajuda muito, é antecipar tudo possível que tu puder. Então, organizar o ambiente da abraçagem, já deixar o espaço que tu precisa. A gente, no dia da abraçagem, aquela correria, puxa coisa de cá, de lá, é balde com sanitizante, fermentador. Então, tenta deixar tudo organizadinho, limpo já, preparado para o dia da abraçagem. Outra coisa, bem legal, encher as panelas, dependendo do volume, até é interessante encher no dia anterior. Para quem enche as panelas em vez de usar água de galão, mineral, quem usa filtro, né? O filtro a gente tem que ter um limite ali de volume para ir colocando, tem que encher a panela devagarzinho. Então até tá rolando aqui, vai começar uma abraçagem daqui a pouco, tô enchendo a panela, então enchendo bem devagarzinho. Enquanto isso já tô aqui gravando o vídeo, organizando outras coisas. Então é um ponto aí, aproveita enquanto tá enchendo a panela devagarzinho para ir organizando o resto das coisas, tá? Um ponto importante também, dar uma conferida, né, no volume de água que está sendo usado. Aqui acho que não vai dar para ver. Tenta pegar aqui só. Eu uso uma reguinha, uma régua com volume aqui, eu sei que eu vou precisar de 25 centímetros, eu tenho uma planilhazinha para a gente conferir o volume de água, mas tu pode ter uma régua já anotada com a litragem, então tudo isso já facilita bastante para a gente acertar a litragem da mostura e não ter nenhum BO de ter volume a mais, volume a menos, então é um ponto bem importante, tá? Agora, continuando, né, o checklist foi conferido, tá tudo pronto, panela com aguinha no esquema, qual que é o próximo ponto? Aí a gente vai começar com as etapas da abraçagem em si, onde a primeira etapa é arriar o malte, ou mais conhecido, né, como mashing, que é a hora que a gente coloca os maltes na água quente. Deu uma conferida na temperatura, a hora do mashing, né? Deu uma conferida na temperatura, a gente pode até dar uma olhadinha aqui. 29 não, né? Tá subindo, tem um tempinho dela. Mas aqui já tá quase na temperatura de fazer o mashing, de arriar o malte. 56, 60... Aqui eu setei para 65 para ter uma margenzinha, já está em 65 graus aqui. Então, a hora que finalizar o nosso vídeo aqui, provavelmente a gente já vai arriar o malte para acelerar um pouquinho o processo. Mas então sempre dá uma conferida nisso, tá? Para tu não perder tempo, ou às vezes deixou muito tempo no fogo, vai colocar o malte com 75 graus, tu já tem uma perda de eficiência aí, morte de enzimas, inativação de enzima, então não é legal, tá? Outro ponto na hora de colocar o malte sempre com calma, tá? Vai colocando devagarzinho, se tiver alguém para ajudar, já pega alguém com uma pá cervejeira, com uma escumadeira, enfim, com uma colher, para já ir mexendo o malte na hora que tu tá colocando na água, para evitar grumo, e assim tu não tem bolas de amido ali se formando, então tu consegue também ajudar na eficiência e na recirculação do teu mosto, tá? Depois de a gente manter esse tempo aí, então deu uma mexida ali no mosto, a gente vai manter a mostura mesmo, que é manter ali a temperatura de 62 até 70 graus, depende da receita, né? Mas normalmente entre 60 até 90 minutos fica essa temperatura de mostura. Então, durante esse período que tu tiver que fazer uma correção, a ideia é a gente manter essa temperatura, né, sempre estar o mais estável possível. Então, sempre que tiver que fazer alguma correção de temperatura, ligar o fogo, ligar a chama, dá uma mexida ali no fundinho da panela, nos grãos, né, para evitar do malte colar no fundo da panela, do saco de grãos colar no fundo da panela. Então, é um ponto importante para quem está fazendo com equipamento mais simples, onde o saco de grãos fica direto no fundo da panela, tá? Passado esse tempo de 60, 90 minutos aí da mostura na temperatura certa, a gente vai fazer o mash out, que é a inativação das enzimas, né? E a gente aproveita para subir essa temperatura. Então a gente sobe até 76, 78 graus, que é a temperatura de inativação, que é a temperatura do mash out. E aí nessa parte com o mosto mais quente também fica mais fácil da gente clarificar o nosso mosto. Então a gente vai fazer recirculação aí, principalmente durante esse
ponto. Quem não tem bombinha para fazer recirculação vai fazer normalmente com uma jarrinha e uma escumadeira, então é pegar com uma jarra aqui da torneirinha, né, e jogando, esparrando por cima do mosto, tá? Esse é o processo de clarificação e a melhor hora para fazer isso é durante o mash out, porque tá bem quente, o líquido não tem mais tanta viscosidade, ele tá menos viscoso e fica mais fácil para a gente clarificar o mosto. Essa é mais uma etapa. A próxima etapa daí é a gente separar agora os grãos do líquido, né? Então a gente já fez o mash out, já inativou as enzimas, já clarificou o mosto, então agora vamos separar. Para quem usa bag, que é o normal, né? A gente está falando mais nesse ponto aqui, com um equipamento mais barato para começar, a gente simplesmente vai tirar o saco de malte. Deixa eu até pegar aqui o saco de malte, meu saquinho judiado de tanto fazer braçagem já. Então aqui dentro vai estar cheio de grão e a gente vai simplesmente tirar o saco de grãos junto com os grãos para separar. Um ponto importante aqui, galera, é muito cuidado para não se queimar. Isso aqui vai estar bem quente. Então, toma cuidado. Se tiver luva térmica é a melhor coisa, tá? Eu já não cheguei a me queimar feio, mas dói a mão. Então, cuidado, levantem. É muito importante já ter uma grelha, uma grade para colocar aqui, tá? A minha não tá aqui, mas enfim, a gente coloca uma grade, uma bacia, alguma coisa para deixar apoiado. Então tu apoia aqui e deixa escorrendo o malte, tá? Enquanto já estiver escorrendo aqui todo o líquido, né, nosso líquido precioso, enquanto ele estiver escorrendo, a gente já pode ligar o fogo de novo para partir para a fervura. Então tu pode deixar ali sem problema 15, 20 minutos, enquanto até levantar a fervura, tu pode deixar o teu saco de grãos ali para ir aproveitando aquele líquido que está nos grãos e que vai escorrendo, beleza? Essa é a parte de a gente levantar, separar líquido de grão e aí, passando desse ponto, a gente vai para a fervura, né? Então, quando começa a levantar a fervura, aí já é interessante a gente tirar o saco de grãos ali de cima, coloca num baldezinho do lado, porque aí vai ter muita evaporação, então é melhor a gente deixar a evaporação uma parte mais livre na panela aí para evitar condensação de novo e tudo mais. Galera, então assim, um ponto importante aqui, a gente vai falar de fervura agora, né? Na parte da fervura aqui é onde a gente tem o amargor da cerveja. A gente vai gerar o amargor da cerveja a partir do lúpulo. E esse amargor vem das adições e também do tipo de lúpulo que vai ser usado. Então a gente tem que ter bastante atenção aqui na hora de fazer a adição de lúpulo na fervura, tá? Acontece direto da galera se perder no tempo, não colocar um despertador, não usar um software, não ter anotado isso, não sabe se colocou lúpulo, se não colocou, até porque o final da abraçagem, às vezes a galera já bebeu 300 cervejas antes. Então aqui é um ponto importante, tá? Tenham a receita impressa se puder, ou usem o software para fazer o check ali na hora que for na hora de colocar o lúpulo, tá? Uma dica que eu dou que é bem interessante é usar copinho descartável, copinho plástico, já pesa os lúpulos enquanto tá fazendo a fervura ali, já pesa todos os lúpulos com o tempo certinho ou até antes de começar a fervura, né? Para deixar já os lúpulos pesados e separados e anota no próprio copinho qual é aquela adição, a quantos minutos. Então essa adição de 60 minutos, essa aqui é a adição de 20 minutos, essa é de 10, então fica fácil, ele mantém um timer no próprio celular, eu gosto de usar, uso junto com o software do computador também, mas assim fica fácil de vocês não se perder e garantir que todo o lúpulo foi colocado aí no tempo correto e não ficou nenhum lúpulo para trás, tá? Porque é bem comum a gente ver reclamação da galera, pô, esqueci o lúpulo de 60 minutos, minha cerveja ficou menos amarga do que eu queria, ou esqueceu o lúpulo lá no final e faltou aroma, faltou sabor, enfim. Então é uma coisa que acontece bastante, tá? Aí passou toda a parte de lupulagem, fez a lupulagem, beleza, chegou o final da fervura, 60 minutos, desligou o fogo, vai fazer o whirlpool, né, que é aquele nosso redemoinho clássico usando a pá cervejeira para fazer com que o trube ali se assente, as proteínas coagulem. Então, bastante atenção só nesse ponto aí, faz um whirlpool legal, com bastante vigor ali, por uns 2, 3 minutinhos, não precisa mais do que isso. E aí deixa uns 15 a 20 minutos o mosto paradinho ali para que durante esse whirlpool, aquele redemoinho que está acontecendo, as proteínas se coagulem e formem um trube bem legal. Ela precisa de um tempo para isso acontecer e ir lá para o fundo. Não adianta fazer o whirlpool ali, girar e já começar a resfriar, transferir para o fermentador, porque aí tu não vai dar tempo suficiente para a proteína coagular e tu vai levar muita sujeira para o fermentador. Beleza?
Então, fizemos o IRPO, acabou o final da fervura, agora a próxima etapa da abraçagem é o resfriamento. E aqui normalmente eu uso o chiller de contrafluxo, né? Eu já mostrei para vocês em outro vídeo, não vou mostrar aqui agora, mas para um equipamento comum é o chiller de imersão, que é aquela serpentina que vai dentro da panela. Então, né, nesses casos, a dica que eu dou é aproveitar, faltando aí 10 minutinhos para acabar a fervura, pega aquela tua serpentina, que já vai estar bem limpinha, né? Eu espero que vocês tenham deixado bem tudo organizado e limpinho. Então pega a serpentina, faltando 10 minutos para acabar a fervura e deixa dentro da panela. Para quê? Para que o próprio mosto esterilize, o calor da fervura possa esterilizar esse chiller que está lá dentro. Então vai fazer daí um resfriamento sem ter risco de contaminação, enfim, vai ficar tudo legal, beleza? Então colocou ali, faz o resfriamento, esse chiller vai estar ligado na água da rede, normalmente, é o que o pessoal é mais comum de usar. Só bastante cuidado aí para a galera que está usando o chiller de imersão nas conexões, onde entra a água e sai a água, para cuidar para não ter risco de voltar, se tiver algum vazamentozinho, não voltar essa água para o mosto, tá? Que a gente não quer água com cloro, a gente já falou sobre isso no vídeo passado, a gente não quer água com cloro dentro do mosto porque dá clorofenol, que é uma flavor bem ruim. Então, só atenção, garanta que está tudo bem vedado, bem encaixado, sem vazamento na hora do resfriamento. Beleza? Então resfriamos ali, normalmente vai demorar aí de 20 a 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da região e da água que tu esteja usando, tá? O resfriamento vai se limitar basicamente à temperatura inicial da água, então se a água está saindo da torneira a 30 graus, tu não vai conseguir resfriar o teu mosto abaixo de 30 graus, tá? A não ser que use pré-chiller, gelo, enfim, mas normalmente é isso aí, então tenham na cabeça essa limitação, tá? Não acha que vai chegar a 18 graus se a água da torneira está saindo a 25, então esse é um ponto importante. Vai até onde dá e depois qualquer coisa termina o resfriamento na geladeira, mas esse é ponto para próximo vídeo. E aí, finalizando o resfriamento, então estabilizou a temperatura, deu tudo certo, vamos mandar o mosto para o fermentador, tá? Então, basicamente, a hora de mandar o mosto para o fermentador é colocar o balde fermentador aqui embaixo da torneira, vai abrir a torneira e deixar o mosto escorrer aqui, tá? Quem tem, deixa eu até pegar aqui. Quem tem uma peneira como essa que se chama Shinoi, é bem interessante de usar. A gente pode colocar aqui na boca do fermentador, levantar aqui fica mais fácil. A gente pode deixar aqui na boca do fermentador e aí essa peneirinha ajuda a gente a filtrar se tiver lúpulo vindo para o fermentador, se tiver proteína, então ajuda bastante. Pode ser usado também um próprio saquinho de voal desses assim menorzinhos, também ajuda a segurar um pouco de trube caso passe, tá? Mas não é para passar. E no mais é isso aí, galera. O dia da abraçagem basicamente acaba aqui. A nossa abraçagem sempre ela vai terminar a hora que a gente coloca o mosto no fermentador, né? Obviamente a gente vai daí inocular a levedura e tudo mais, mas eu vou deixar para passar esse ponto no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre fermentação. Aí tem algumas dicas, é um videozinho um pouquinho mais longo também, esse aqui já ficou mais longo do que eu queria, mas são bastante detalhezinhos que eu acho importante, algumas dicas importantes para vocês. E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a fermentação em si, sobre inoculação, hidratar ou não o fermento, temperatura de inoculação, se tem que ser controlado ou não, mas a gente fala tudo isso no próximo vídeo. Eu espero que tenha sido bacana para vocês ver como é que é um dia de braçagem aqui. A gente fala isso aqui um pouquinho corrido para não deixar muito longo. Cada vídeo desse aqui a gente poderia falar horas, mas é justamente para dar uma visão panorâmica aí, um pouco mais rápida de como é que é e quais são as etapas dentro da braçagem. E quem sabe mais para frente a gente traga um vídeo aí mais detalhado de cada processo desse. Beleza? Obrigado para quem assistiu, acompanhe os vídeos passados, os próximos vídeos que virão ainda. Não esqueçam de deixar o like no vídeo aí para fortalecer a comunidade da Serva e que a gente tenha cada vez mais gente fazendo cerveja em casa. Beleza? Galera, brigadão, até o próximo vídeo.